esse trabalhar do Senhor em cada um, e graças ao Senhor por seu operar, né? Graças ao Senhor por seu operar em cada um de nós. Irmãos, antes de eu compartilhar, eu queria só falar aos irmãos a respeito dos encontros, né? Só lembrando, então, que no próximo sábado eu vou, claro, confirmar no grupo. Toda semana a gente faz isso para lembrar os irmãos, né? Mas só quero deixar aí registrado. Nosso próximo encontro é só com os irmãos que estão próximos ao Maírton, não é aquela reunião maior, né? Vão ser muitos irmãos, mas obviamente são os irmãos mais próximos do Maírton. E o encontro será, os irmãos têm mantido os horários que eram antes no galpão. O horário será às 19 horas. Tá bom, irmãos? Não às 20, como nós temos feito o nosso encontro aí. Tá bom, queridos? Um outro aviso também, o Gabriel vai gravar os encontros a partir de hoje. É isso, Gabriel? Só me confirma. Então, o Gabriel está gravando os encontros. Então, se algum irmão necessitar, ou por acaso alguém não puder participar, ou quiser até ouvir de novo, né, depois, durante a semana, o Gabriel está gravando aí para que a gente possa aí ter esse material disponibilizado, caso os irmãos precisem também. Tá bom? Vamos orar, irmãos, pedir que o Senhor nos direcione nessa hora também. Pai, nós desejamos e precisamos da Tua graça nesse momento. Amém. Em todo tempo, Senhor, nós precisamos, na verdade. Mas quando abrimos a Tua palavra, que o Senhor mesmo que inspirou essa palavra tão maravilhosa, através do Teu Espírito Santo, o Senhor mesmo possa trazer graça, revelação, entendimento. Possas Tu mesmo, Senhor, fazer a interpretação dessa palavra aos nossos corações, para que a Tua palavra não seja, Senhor Deus, apenas algo memorizado em nossas vidas, esteja apenas na nossa mente, como um conhecimento mental, mas que o Senhor possa transformar essa palavra que é espírito e vida, Senhor, também em nosso caráter, o caráter de Cristo que o Senhor está forjando em cada um de nós. Que nesta noite, Senhor, o Senhor possa dispensar a Tua mão e falar aos nossos corações. Obrigado por tudo, obrigado por Teu amor para conosco, Teu cuidado em todo o tempo. Obrigado por esse tempo juntos também, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Peguem aí as suas Bíblias, irmãos, tem aí as suas Bíblias. Os irmãos berianos, como eu disse outro dia, aqueles que conferem a sua palavra, isso é importante, tá, irmãos? Abram aí comigo no livro de Êxodo. Nós vamos falar sobre o livro de Jó, mas eu quero dar uma introdução falando sobre algo que está no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, no versículo 1 em diante. Diz assim: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Preste atenção aqui, irmãos, vai ser bastante importante a gente capturar essa primeira parte. Que é isso que tem nas tuas mãos? E ele disse: uma vara. Então ele disse: lança na terra. Não sei se você já leu esses versículos, talvez você não tenha entendido, e espero que nessa noite o Senhor te esclareça. Então ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra e ela virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se transformou em vara, para que creio que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quantas vezes, como eu disse, você talvez tenha lido esses textos, tenha lido esses versículos, né? Muitas vezes você ficou se perguntando o que significa isso. O que é esse sinal que Deus fez aqui na vida de Moisés, né? Irmãos, um pouco antes aí de Moisés ser então enviado, aqui é o seu chamado, né? Mas um pouco antes dele ser então enviado até o Egito para libertar o povo de Israel. Qual foi esse sinal que Deus desejava? E se você olhar, queridos, na sequência, né, do livro, você vai perceber que esta vara, que na verdade é um cajado, vara, bordão, enfim, né, que Moisés usava, ele era um pastor de ovelhas. Nesses dias aqui, a Bíblia diz que ele estava apacentando os rebanhos do seu sogro, Jetro.
Então, a vara aqui não era algo que era por acaso. Moisés tinha ela junto porque ela fazia parte, vou colocar dessa forma, né? Fazia parte dos apetrechos, né, de um pastor. Então, ele tinha sempre junto essa vara. Então, nesse chamado que Deus fez a vida dele, né, o primeiro sinal foi isso: lança na terra essa vara que você tem. Ela se transformou numa serpente. E logo depois o Senhor disse, pegue de volta. Ele pegou, ela virou uma vara de novo. Agora, se você seguir a leitura, e aí a gente poderia citar alguns só para citar, né, para os irmãos, alguns textos depois, por exemplo, Êxodo, lá no capítulo 7, quando vai acontecer o primeiro sinal, ou a primeira praga, dentre as 10 pragas que atingiriam ali a nação de Israel, aliás, do Egito, a gente vai perceber que lá no capítulo 7, só no versículo 8, por exemplo, vai dizer assim: falou o Senhor a Moisés e Arão, quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó, diante dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Só que, tá? Se você olhar, por exemplo, no versículo 22 desse mesmo capítulo, também vai dizer que... aliás, não é o 22, é o 20. Né? Vai dizer que também nessa primeira praga, Moisés e Arão levantaram a vara, né? E feriram as águas, elas se tornaram em sangue. No capítulo 8, no versículo 6, você vai ver a mesma expressão. Eu só estou passando, irmão, só para citar, tá? Na terceira praga, no versículo 17, você vai ver a mesma experiência. No versículo 23 do capítulo 9, você vai ver mais uma vez a mesma experiência. Moisés estendeu a vara para o céu, nesse sinal da chuva de pedras. E então houve chuva de pedras. E assim por diante. Aliás, no versículo 22 do capítulo 10 também. E mais, irmãos, vamos ver, por exemplo, Moisés lá quando o mar vermelho se separou, Moisés fez a mesma coisa. Você vai ver lá na rocha de Refidim, quando Deus disse, você toque a rocha com a vara, e Moisés então feriu, né? Claro, já estudamos sobre isso, Moisés feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Por que eu estou falando isso, irmãos? Para os irmãos verem como essa vara, né? Não é um cordão, como é que chama? Um cordão mágico, de um mágico, não. Né? Mas com esta vara, Moisés fez muitos sinais ali no Egito. A mesma vara que lá, no seu chamado, ele apresentou ao Senhor, e era uma serpente. Né? Era uma serpente. Depois eu vou explicar melhor aos irmãos isso, tá? Fiquem bem tranquilos com relação a isso. Mas eu só quero extrair daqui essa questão. Moisés, com a sua vara, com o seu cajado, fez muitos milagres, porque Deus, assim, transformou aquela vara que inicialmente, né? E entendo isso espiritualmente, era uma serpente, Deus transformou nessa essa vara. Por isso, irmãos, que eu quero agora, então, citar, por exemplo, o Salmo 23, muito bem conhecido de todos os irmãos. Vai dizer o seguinte no Salmo 23, versículo 4. Os irmãos quiserem olhar, pode olhar, mas eu quero só citar. No versículo 4 do Salmo 23, vai dizer assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque esse Salmo 23 vai nos mostrar o Senhor como aquele que é o pastor, o bom pastor, lá de João 10, também que o Senhor cita, né? Eu sou o bom pastor. Então, no Salmo 23, muito conhecido, decorado por muita gente, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, ele começa a descrever todos aquelas expressões ali a respeito desse pastor. E então, lá no versículo 4, vai dizer que o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, do que fala isso? Do que fala essa questão da vara desse pastor, do cajado desse pastor, né? Olhando naturalmente, a vara, o cajado, era um instrumento de trabalho do pastor, já falei isso, né? Instrumento de trabalho. Alguns dizem, irmãos, que eram dois tipos de objetos. Né? Um era uma vara, o outro era um cajado, que tinha aquela ponta, né? tipo um anzol, assim. Mas, na verdade, a grande maioria concorda que, na verdade, era um instrumento só, de 2 lados. Então, esse pastor, quando ele ia pastorear suas ovelhas, ele levava esse cajado. Dependendo da situação, ele usava a vara, de um lado, e dependendo, ele virava a vara para o outro. Então, havia 2 lados dessa vara. Um lado, irmãos, eu quero falar isso aos irmãos, um desses lados
da vara significava a disciplina de Deus, ou disciplina do pastor para com as suas ovelhas, e até mesmo proteção, porque ele também usava a vara para proteger o rebanho de ataques de animais. Algumas feras, por exemplo, que vinham, lobos, então ele usava essa vara como proteção, mas também para disciplina, muitas vezes, das suas ovelhas. É claro, haviam casos, os irmãos já devem ter lido isso, casos extremos com relação às ovelhas, que aquela ovelha que, porventura, fosse realmente uma ovelha problemática no meio do rebanho, aquela ovelha rebelde, aquela ovelha que batia nas outras, que poderia ali ter até, através dela, ter ali uma debandada de algumas ovelhas. Essa ovelha, muitas vezes, em casos extremos, o pastor, com sua vara, ele quebrava a perna dessa ovelha. Eu sei que é meio forte de falar isso, mas se você estudar, naturalmente, os pastores eventualmente faziam isso, ele quebrava uma perna da ovelha. Depois enfaixava e trazia a ovelhinha no colo. Então, a partir daquele tratamento que a ovelhinha recebia, ela ficava, obviamente, mais atenta, mais tranquila, mais submissa. E muitas vezes o pastor, então, virava a sua vara para o outro lado, que então tinha aquele gancho. Para que servia esse gancho? Que estava lá, uma espécie de gancho. Esse gancho servia para a aproximação desta ovelha para com ele. Esse gancho também falava de direção. Então, quando uma ovelha precisava ser direcionada, aquele pastor engatava aquele gancho no pescocinho da ovelha e direcionava melhor a sua ovelha. E muitas vezes chamava para junto de si, chamava para limpá-la, chamava para fazer um carinho e tudo mais. Então, eu quero dizer aos irmãos que na disciplina de Deus, nós sempre vamos ter esses dois lados. Por um lado, juízo. Por outro lado, o grande amor do Senhor, o consolo do Senhor, a direção do nosso Deus. Nunca haverá um lado só. Irmão, juízo e amor são duas faces de uma mesma moeda nas mãos do Senhor. Muita gente acha que Deus é amor e pode fazer qualquer coisa, mas Deus também é juízo. E o amor de Deus também, muitas vezes, se expressa como juízo sobre nós. Aliás, há um texto lá em Pedro, 2 Pedro, se não me engano, que Pedro diz assim que, ou é 1 Pedro, que diz que a hora do juízo de Deus sobre a sua casa é chegada. Então, muitas vezes, Deus nos disciplina. E aí, como Jó, nós não entendemos isso. Nós ficamos perturbados. Nós pensamos assim, se Deus me ama tanto, por que eu estou passando isso? Percebe? Porque na nossa cabeça, o juízo e o amor não andam juntas. Essas duas coisas não estão juntas. Mas eu quero dizer aos irmãos que no coração de Deus, isso anda junto. Assim como um pai com seu filho, aqui tem tantos pais que estão aqui, essas coisas andam juntas. Você ama muito o seu filho, todos os pais aqui amam seus filhos, eu tenho certeza disso. Mas, irmãos, aqueles pais que realmente têm o coração de Deus, que conhecem a palavra de Deus, também disciplinam o seu filho, porque estão preocupados não com o bem-estar de seus filhos, estão preocupados com o caráter do seu filho. Os pais aqui sabem do que eu estou falando, de usar a disciplina, a vara da disciplina para a correção dos nossos filhos. Então, essa expressão de amor de um pai tem esses dois lados. O pai que ama o seu filho, está lá em Provérbios, cedo o disciplina. Não fica um filho entregue a si mesmo, porque o filho entregue a si mesmo, o que acontece? A Bíblia diz também, vai envergonhar sua mãe. Então, queridos, essas duas coisas andam juntas. Eu sei que quando um filho está sendo disciplinado por seu pai ou por sua mãe, ele não está se sentindo, entre aspas, amado. Ou está? Claro que não. Ele está se sentindo ali, complicada a situação dele. Mas, queridos, isso também é amor. Isso também é uma expressão de profundo amor, como o nosso Pai faz também para conosco. Jó foi atingido pelo juízo de Deus. Jó foi atingido por essa disciplina que veio do alto. Irmãos, isso perturbou profundamente o coração de Jó. A ponto de dizer, antes, a amizade de Deus estava na minha tenda. Mas agora, se foi. Porque ele associava isso. Irmãos, muitos cristãos associam assim. Hoje nós ouvimos falar muito disso, Deus é amor, Tem muita gente dizendo isso e continuando no seu pecado, na sua imundícia, nas suas coisas. Deus é amor. Deus me ama. Você já viu esse discurso? Nem vou citar aqui, irmãos, está sendo gravado. E eu não quero entrar em detalhes aí, que os irmãos estão compreendendo muito bem. Mas Deus é amor, então eu vou continuar fazendo o que eu faço. Vou continuar praticando as minhas imundícias. Vou viver dessa forma, porque Deus me ama. Só que se esquece desse outro lado. Deus também é juízo. Haverá disciplina.
E se, irmãos, se nós rejeitamos isso, ou se estamos sem disciplina, o livro de Hebreus, capítulo 12, vai falar sobre isso. Por isso que Hebreus fala tão claramente sobre isso. Deus corrige a quem ama. Se nós estamos sem disciplina de Deus, se alguém está sem disciplina de Deus, pode ser que essa pessoa não seja filho. Porque Deus não disciplina quem não é filho. Né? Deus não disciplina quem o termo que Hebreus fala é bastardo, né? Deus não disciplina apenas os seus filhos. Nós passamos por esse juízo de Deus na nossa vida muitas e muitas vezes, porque o Senhor deseja alcançar o nosso coração, como também desejou alcançar o coração de Jó, em tudo aquilo que Jó passou. Na hora ele não entendeu, e também você não entenderá. Eu também não entendo muitas vezes. Mas Deus nos ama profundamente. E esta, irmãos, é uma das, talvez a maior, das lições do livro de Jó, o trabalhar profundo de Deus no coração de um homem. E assim foi o livro de Jó. Então, quando nós vemos Moisés aqui, irmãos, nessa expressão aqui, né, lançando por terra a sua vara, o que Deus estava dizendo, que aquela vara que servia de apoio a Moisés, aquela vara que para ele era a sua proteção, aquela vara que para ele era o seu ganha-pão, até tantas outras expressões que nós podemos usar, esta vara precisava de uma transformação, porque originalmente ela era, mais uma vez digo, irmãos, entendo isso espiritualmente, ela era uma serpente, e não era a graça de Deus. Né? Por isso que irmão Jacó, citando um outro exemplo bíblico aqui, irmão Jacó foi um homem que passou a vida inteira dele, né, enganando os outros. Era o esperto da hora. Ele pensava que era o cara, era espertão, ele enganava todo mundo, só que ele enganava alguém aqui, era enganado lá. É assim a vida do ímpio também, né? Engana os outros e é enganado aqui, engana lá, né? E assim foi Jacó durante muito tempo da sua vida, até que um dia, lá no Vale de Jaboque, ele teve um encontro realmente com esse juízo de Deus. Deus ali, então, tocou nele. A Bíblia diz que na sua articulação da coxa, aquela articulação que dá o equilíbrio ao homem quando ele caminha, aquela articulação principal que dá esse equilíbrio para que o homem se mantenha de pé, ali Deus o tocou. Vale de Jaboque, estude sobre isso, está lá. Então, quando Deus toca Jacó na sua articulação da coxa, a Bíblia diz que a partir daquele dia, Jacó mancou para o resto da sua vida, mas naquele dia ele pôde dizer, eu vi Deus face a face e a minha alma foi salva. A mesma expressão semelhante que Jó vai dizer no fim do seu livro, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, nós temos que, sim, irmãos, buscar realmente conhecer o Senhor. Por isso, não rejeite a disciplina de Deus. Não rejeite, isso também está no livro lá de Hebreus, né, que diz, filho meu, não rejeites, não desprezes a disciplina que vem do alto. Né? Então, queridos, nós temos que sim, entender o momento que muitas vezes nós estamos passando. Por isso que agora, lá no livro também de Hebreus, capítulo 11, versículo 21, vai dizer assim, que Jacó, apoiado no seu bordão, porque por o resto da sua vida, aquele homem tão forte, tão esperto, tão cheio de si, agora manca para o resto da sua vida, apoiado num bordão. Então a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 11, 21, Jacó, apoiado no seu bordão, adorou. Irmãos, posso sim dizer aqui, que a verdadeira adoração brota do coração daquele que foi tocado pela disciplina de Deus. Porque se você não é tocado, se alguém não é tocado pela disciplina de Deus, tudo que essa pessoa pode fazer é cantar. Tudo que essa pessoa pode fazer é ter uma expressão da alma, de alegria e cantar uma canção. Tudo que ela pode fazer. Mas aquele que foi tocado realmente pelo Espírito Santo de Deus, teve o seu eu tocado pela cruz, essa pessoa pode realmente adorar. Foi isso que Jacó fez. Apoiado no seu bordão, que já não era mais o bordão dele, era aquele bordão que lá do Vale de Jaboque. Esse bordão que fala da graça de Deus agora, não mais apoiado em si. Jó era esse homem, apoiado em si. A minha reputação, né? O meu dinheiro, as minhas posses, a minha família ordenada, né? E até mesmo a sua postura correta diante de Deus, a sua integridade para com Deus. Chamar de talvez religião, sei lá o que poderia chamar, mas ele dizia, eu ando certo, eu faço as coisas certinho. Então, este era o homem apoiado nesse tipo de bordão. Quando Deus vem e Deus então rompe com esse bordão. Isso fala da disciplina de Deus. Muitas vezes, irmãos, Deus vai romper com o bordão da nossa vida. Quem sabe o bordão da sua vida seja também o dinheiro.
Quem sabe o bordão da sua vida seja, quem sabe a tua saúde. Você diz, a minha saúde é perfeita, eu me cuido, eu como grãos, eu tomo vitamina. Cuidado, irmão, cuidado. Se a tua saúde não estiver apoiada do bordão de Deus, essas coisas não vão adiantar. Quem sabe você está apoiado, irmão, na tua mente, na tua inteligência, de quem você é, na tua reputação, quem sabe no teu nome, sei lá o quê. Seja onde for, que estejamos apoiados. Irmãos, precisamos tomar muito cuidado. Sim, a disciplina de Deus pode vir. O amor de Deus pode brotar, né? E esse bordão, irmãos, ser lançado por terra. E aí nós vamos ver que esse bordão, na verdade, era uma serpente que nos acompanhava. O nosso eu não tratado é uma serpente que você nunca sabe quando ele vai picar. Você nunca sabe quando ele vai te atingir. Irmãos, cuide com isso. Você jamais levaria uma serpente para dentro da sua casa, ou levaria? Você levaria uma serpente para dormir na sua cama? É claro que não. Mas muitas vezes nós levamos o nosso eu, a nossa vida natural para os nossos relacionamentos. A expressão do nosso eu, irmãos, para as coisas que nós fazemos. Então precisamos tomar muito cuidado diante do Senhor. Então, queridos, eu queria ainda ler o livro de Ezequiel, um versículo só, o 2, no livro de Ezequiel, se você puder abrir ali comigo. O livro de Ezequiel fica depois de Jeremias. Ezequiel capítulo 20. Deixa eu te mostrar algo ali também, falando sobre essa mesma questão. Ezequiel capítulo 20, no versículo 36. 20 e 36 do livro de Ezequiel. Diz assim: como entrei em juízo com vossos pais no deserto, veja juízo, irmãos, no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. E aí, perceba o versículo 37, não quero perder essa expressão. Diz assim: far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Irmãos, nós entramos numa aliança com Deus. E nesta aliança, a disciplina está prevista. A correção de Deus está prevista. Irmãos, só aqueles que se convertem com base no evangelho do triunfalismo, o evangelho da prosperidade, o evangelho, né, do bem-estar, né? Então, essas pessoas, sim, irmãos, quando recebem disciplina, né, depois pode até, quem sabe, dizer, né, não foi isso que eu combinei. Isso não é o combinado com Deus. Né, mas Deus diz sim. Aqui, quem entra em disciplina, aliás, em aliança com o Senhor, versículo 37, vai dizer que o Senhor ia passar eles por baixo do cajado ou da vara da disciplina, porque isso fazia parte da aliança. Quando eu e você, né, conhecemos ao Senhor, irmãos, nós nos sujeitamos tanto aos privilégios da aliança, quanto também, irmãos, às consequências e responsabilidades dessa aliança com Deus. Deus deseja manifestar seu Filho Jesus através de mim e de você. E para fazer isso, algumas vezes, a vida cristã não é só disciplina, assim como a vida de uma criança na casa de um pai, nós acabamos de falar, imagine que vai ser disciplina desde que acorda até a hora que vai deitar. Não existe, né, irmãos? Por mais que essa criança seja agitada e tenha lá suas dificuldades, algumas coisas, mas não é isso. Isso será alguns momentos. Isso será alguns momentos do dia. Não será assim. A maior parte desse tempo será a expressão de amor, de correção, de cuidado, de edificação, né? E assim o Senhor faz conosco. Mas, em algumas situações, né, certamente passaremos por esses momentos. Jó também, a vida dele inteira, não está aqui no livro de Jó, a vida dele inteira. Aqui está um período. Se você olha lá no fim do livro de Jó, com quantos anos Jó morreu? Muitos anos. Quanto tempo durou o seu livro, a sua dor, a sua disciplina, o juízo de Deus sobre ele? Não sei, talvez 9 meses, a 1 ano, mas não foi a vida inteira. Então, assim conosco também. Então, esse é um texto. Agora, outro texto, irmãos, está lá agora assim no Novo Testamento, tá? Livro de, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 16. O Evangelho de Mateus, capítulo 16. Versículo 21. Esperar um pouquinho os irmãos acharem. Mateus capítulo 16, versículo 21.
Irmãos, normalmente, a gente entende, não sei como é que está a Bíblia dos irmãos, a gente entende que no versículo, até o versículo 23 é uma coisa, aí termina aquela situação ali, e a partir do versículo 24 começa um outro contexto, uma outra situação. Na verdade, não, irmãos, é porque esses títulozinhos, muitas vezes, às vezes, podem nos, talvez, atrapalhar até no sentido de entendimento. Está falando dentro do mesmo contexto, presta atenção aí. Versículo 21, Jesus vai dizer o seguinte, aliás, a palavra vai dizer o seguinte: desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. É isso que Jesus disse a eles. Tudo o que aconteceria nos dias seguintes, né? E aí o que aconteceu? Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Olha só, irmãos. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Lembra da autopiedade que estudamos a respeito do livro de Jó, Jó capítulo 31? A autopiedade se manifestando. A autopiedade pode impedir uma pessoa, irmãos, de tomar a cruz. Lembre, sofrimento sozinho não é cruz. Os irmãos lembram a equação, o que é realmente cruz? Não é sofrimento. Sofrimento, às vezes, pode fazer parte, mas essa não é a receita toda. A receita é sofrimento mais palavra de Deus igual a cruz. Sofrimento mais palavra de Deus ou manifestação da palavra de Deus, ou sujeição à palavra de Deus, é igual a cruz. Agora sim, essas duas coisas combinadas, nós poderíamos dizer sim que isso também é cruz. Ou é a cruz, né? Então aqui diz, Pedro chama Jesus para o lado, irmãos, e diz: tem compaixão, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Então nós vemos que então Jesus vai repreender a Satanás, porque Pedro certamente estava falando isso por uma influência de Satanás, porque assim que o diabo age, irmãos, no sentido de nos despertar a autopiedade, muitas vezes podemos ouvi-lo, ouvir a sua voz. Então Jesus aí diz: arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Aí a gente acha que terminou, mas na verdade não. Se você segue a leitura, você vai ver que no versículo 24 diz assim: então, é sequencial, é a mesma experiência, o mesmo contexto, né? Então vai dizer assim: então, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Isso é vida cristã. Vida cristã, irmãos, é isso que está aqui. É negar a nós mesmos, para que Cristo viva em nós. Vida cristã não é Bíblia embaixo do braço. Vida cristã, irmãos, não é se dizer evangélico. Vida cristã é quando Deus transforma o nosso interior. O nosso interior é tocado pelo Senhor. Muita gente se diz cristã, irmãos, e continua vivendo a vida que vivia antes. Continua mentindo como mentia antes. Continua falando as bobagens que dizia antes, falando palavrão. Pessoas continuam bebendo como bebiam antes, fumando como fumavam antes. Dentro de relacionamentos que não é o casamento, né, de uma forma impura, como era antes. Nada mudou. Ah, mas eu me converti. Aonde? Aonde que realmente houve uma conversão, uma transformação de vida interior, um abandono do pecado, uma operação da cruz, um negar a si mesmos? Não acontece. São cristãos nominais. São cristãos que realmente não vivem uma vida com Ele. Irmãos, me permitam falar isso, e falo isso com muito temor no meu coração. Quando Deus toca alguém, irmãos, a primeira coisa que acontece é que o pecado é trabalhado. Deixa eu mostrar um texto para os irmãos. Romanos capítulo 6. Eu vou ler esse texto também. Versículo 1 de Romanos 6. Paulo inicia esse capítulo aqui dizendo: o que diremos, pois? É uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Permaneceremos? Irmãos, tem como alguém permanecer no pecado se convertendo a Cristo? Ele mesmo responde no versículo 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Olha o que está falando. Como nós vamos viver no pecado, nós que para ele morremos? Fomos, pois, aliás, versículo 3, ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte.
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Pois quem morreu está justificado do pecado. Irmãos, é muito claro aqui, né? Nós morremos para o pecado, vida cristã é morte para o pecado, vida cristã é abandono do pecado. Não que nós não possamos, eventualmente, né, irmãos, ter algum tropeço na nossa caminhada, mas o cristão não é mais aquele pecadeiro, vou chamar assim. Não é mais, o pecado não é mais a sua história, ele foi transformado, a sua vida foi tocada, aquela serpente que antes estava como apoio da sua vida, né? A serpente pode falar também da natureza do pecado que está dentro de nós, traiçoeira, né? Que pode aí, de repente, nos morder, nos picar com veneno e trazer morte. Né? Esta serpente precisa ser transformada para o Senhor. Esse eu precisa ser transformado, tocado pela graça de Deus. Então, queridos, quando olhamos para o livro de Jó agora, né? Dentro desse contexto, olhamos para o livro de Jó, eu penso que os irmãos conseguem compreender por que Deus teve que trabalhar com o seu coração. Por que Deus teve que trabalhar com os seus caminhos. Por que Deus teve que trabalhar com aquele homem tão amparado em si mesmo, no seu próprio bordão, no seu próprio cajado. Deus teve que, então, transformar aquilo com o seu cajado, com a sua vara. Por isso que, então, eu queria lembrar de novo, o salmista diz assim, lá, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. O que é consolar ali? Não é consolar como a gente entende, de pegar no colo, fazer um carinho na cabeça, a gente pensa que isso é consolo. O consolar ali, irmãos, tem um outro contexto. Ali diz, se você pesquisar no original, diz, a tua vara e o teu cajado me trazem paz. Ou, uma outra tradução também diz, a tua vara e o teu cajado me trazem segurança. E que segurança traz? Não saber que o nosso Deus está nos corrigindo. Que muitas vezes o bordão, né, ou aquele cajado, o Senhor coloca no meu pescoço, nesse sentido, mas com muito amor, diz, não é por aí que se anda, é por aqui. O Senhor me traz ao caminho de volta. Muitas vezes a sua vara tem que me corrigir, né? Lá no meu coração há tantas coisas que precisam ser lavadas, limpas pelo Senhor, então a sua vara precisa nos corrigir. E assim é, irmãos. Então, esse é o livro de Jó, nesse contexto de por que o Senhor precisou operar na vida dele daquela forma, né? Aí, usando uma outra expressão também do livro de Efésios, diz que nós somos poesia dele. O Senhor estava, então, aqui compondo, através da vida de Jó, uma preciosa poesia, né? Está lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, né? Nós somos poesia de Deus. O livro de Jó foi escrito dessa forma, na forma de uma poesia. Então nós vemos Deus realmente operando na vida desse homem. Acabamos de cantar um cântico que dizia, né? Molda a minha vida segundo a tua vontade, né? Tu és oleiro, o barro sou eu. Né? Irmãos, realmente somos. Realmente é isso que desejamos. Podemos orar e cantar esse cântico de todo o coração, dizer, Senhor, eu sou um barro na tua mão. Eu não quero resistir a ti, não quero ser aquele barro duro, cheio de pedra. Eu quero ser um barro que o Senhor pode trabalhar, que o Senhor pode moldar a minha vida. Né? Tantas áreas que precisam ser mudadas. Como eu disse antes, cristianismo não é você se converter e se manter a mesma pessoa durante 10 anos, 20 anos. Que cristianismo é esse? Que cristianismo que não transforma ninguém? Né? Que cristianismo que não liberta ninguém do pecado, que não liberta ninguém dos seus vícios, do seu comportamento, que não transforma o seu falar? Né? Às vezes até muitas pessoas ficam até piores em algumas coisas. Então eu fico pensando, qual cristianismo a pessoa abraçou? O cristianismo do triunfalismo? O cristianismo da bênção sempre derramada sobre as pessoas? O cristianismo né? Parece que do Papai Noel? Né? Deus é um tipo de um Papai Noel que a pessoa pede e recebe? Claro que muitas vezes nós pedimos e recebemos, né? Claro que muitas vezes Deus nos abençoa, temos tido tantas experiências assim. Hoje vimos aí, né, os irmãos viram no grupo, o Severino lá, entre aspas, inaugurando sua nova casa, o Senhor abençoando ele através de tantas coisas, tantos irmãos. Alguns irmãos aqui, inclusive, ajudaram, né, em alguns momentos, a construção dessa casa. Deus nos abençoe, irmãos. Temos aí tantos testemunhos para dar. Mas, irmãos, o nosso coração não pode depender disso.
porque Jó também foi muito abençoado, mas houve um dia que a bênção cessou. E aí? Houve um dia que a voz de Deus cessou. E aí? Por isso que então a sua alma agora se agita, a sua alma fala, 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 e aí nós vamos ver só uma pequena introdução, irmãos, depois a gente vai seguir isso no próximo encontro, mas se os irmãos puderem, abram lá em Jó, capítulo 32. Eu só quero dar uma pequena introdução também nessa palavra, mas o Jó, capítulo 32, tendo essa palavra que eu compartilhei agora como pano de fundo, olha agora para o versículo 32, capítulo 32. Aliás, o 31, né, a última frase do capítulo 31, só quero extrair aqui, a última frase do capítulo 31, depois falar a respeito do capítulo 32 um pouquinho só. Então, a última frase do capítulo 31 vai dizer assim, fim das palavras de Jó. Confere com a tua Bíblia isso? Está aí também? Fim. Jó falou durante 32 capítulos. Claro que não Jó só, né? Vai ter algumas vezes que vai ser Elifaz, algumas vezes vai ser Bildade, né? e Zofar, né? Mas até aqui, irmãos, Jó falou, né? E chamou Deus para o seu tribunal, né? Como que dizendo, o Senhor, desce aqui, eu já tenho preparado aqui a minha defesa, né? E ele diz, Senhor, eu olho para a direita, não te vejo, olho para a esquerda, não te contemplo, para frente tu não estás, atrás também não, Senhor, onde o Senhor está? O Senhor não fala mais comigo, como eu disse antes, a amizade de Deus estava na minha tenda, não está mais. Isso perturba Jó, e ele fala, e fala, e fala, e fala. Irmãos, nós somos assim também. Quando o juízo de Deus vem, sabe o que nós fazemos? Falamos, e falamos muito. É muita palavra. Irmãos, até aqui o Senhor se manteve em absoluto silêncio. Quando a nossa alma fala, irmãos, é como se o Espírito Santo não tivesse espaço para falar, porque a nossa alma fala muito. Quer seja através de Elifaz, quer seja através de Zofar, enfim, Bildade, quer seja através das emoções, da mente, da vontade, a nossa alma está ali regurgitando o tempo todo, falando, esperneando e tendo todas as expressões. Foi quando então, irmãos, a Bíblia diz, Jó parou de falar. Lembra quando nós falamos a respeito da voz de Deus? Quando todas aquelas coisas agitavam do lado de fora, quando falava de Elias, né? Tanto o terremoto, quanto o fogo, quanto o vento, aquela agitação, mas Deus não estava nessas coisas. Então, quando essas coisas cessaram, então foi possível Elias ouvir realmente aquele cicio suave e tranquilo, que era a voz de Deus. Algo muito semelhante aconteceu com Jó. Ele falou tanto, seus amigos falaram tanto, todo mundo falou, a sua alma falou. Mas quando, por fim, né, diz aí, fim das palavras de Jó. Agora nós vamos ver aqui que entra em cena um quarto personagem, irmãos, que não estava lá no começo. Talvez ele tenha chegado atrasado, naturalmente falando, né? Talvez tenha chegado depois dos outros. Mas entra em cena um quarto personagem chamado Eliú. A tradução da palavra Eliú é, o Senhor ele é Senhor. Essa é a tradução de Eliú. Ele é Senhor. E Eliú, então, vai falar agora, irmãos, durante 6 capítulos. E nós vamos ver aqui uma espécie de uma figura, tipificando o Espírito Santo de Deus. Agora o Espírito Santo de Deus vai falar com Jó. Vai falar ao seu coração, através desse jovem chamado Eliú. Eliú, então, começa a falar. Esse Eliú aqui, no versículo 2, fala que esse Eliú era filho de Barraquel, buzita, da família de Rão. E é daqui que se extrai a data do livro de Jó. Porque esse Bus que está aqui, perdão, irmãos. Perdão, querido. Esse Bus que está aqui no versículo 2, era irmão de Uz, que era filho de Naor, né, irmão de Abraão. Então, daqui se extrai a data mais ou menos aí do livro de Jó, né? Que é lá dos patriarcas do tempo de Abraão, daqueles personagens lá. E esse Eliú começa a falar. Se a gente ler aqui, não vamos ler, né, irmãos, não temos esse tempo. Mas Eliú, por exemplo, vai falar, só para a gente citar aqui, no capítulo 33, ele vai falar o seguinte, resumidamente, Deus ouve. Esse é o resumo do capítulo 33. Deus ouve. Lembra que muitas vezes Jó disse assim, Deus não me ouve? Muitas vezes, durante os seus discursos, ele disse, Deus não está me ouvindo. Mas aqui no capítulo 33, Eliú vai defender isso e dizer, sim, Deus ouve.
No capítulo 34, ele vai dizer, Deus é justo, Jó. Você pode ver, por exemplo, no versículo 10, porque ele vai dizer assim, pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Então, Eliú vai dizer que o Senhor é justo. Porque Jó muitas vezes disse, o Senhor não é justo comigo. O Senhor não é justo ao fazer essas coisas. Então, nisso Jó pecou, ao atribuir a Deus, irmãos, injustiça. E agora Eliú vai dizer, o Senhor é justo, capítulo 34. Agora, quando você vai para o capítulo 35, ele vai dizer assim, servir a Deus é útil. Porque muitas vezes Jó disse, foi inútil o que eu fiz. Foi inútil todas as coisas que eu fiz. A minha integridade, a minha justiça, as coisas que eu fiz, isso foi inútil. Isso é muito semelhante com o Salmo 73, quando o salmista lá vai dizer assim, inutilmente mantive as minhas mãos na santidade. Lembra desse texto lá de Salmo 73? Que ele também estava sendo trabalhado por Deus, ele diz, é inútil. Muita gente pensa assim, estou passando por tanta luta, tanta dificuldade, olha só que coisa, foi inútil ter servido a Deus até agora, desse jeito que eu estou servindo. Eu me guardei, né? Eu vivi em santidade, eu me cuidei, e olha só o que acontece comigo. Né? Esse tipo de pensamento estava na vida de Jó. E agora Eliú então vai dizer no capítulo 35, servir a Deus é útil. No capítulo 36 e 37, por fim, ele vai dizer, ele vai falar a respeito da soberania de Deus, vai falar também, irmãos, a respeito da justiça de Deus. Soberania e justiça de Deus. Né? Ele vai dizer, Jó, o que aconteceu com você? Não passou despercebido diante do Senhor. Tanto é que tem um versículo, irmãos, que é maravilhoso aqui dentro do capítulo 35. Ele vai dizer assim, lá no versículo 14 do 35, ele vai dizer assim, Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Não é maravilhoso, irmãos? Ainda que você diz que não está vendo, porque Jó não está vendo absolutamente nada na frente dele. Quando passamos por lutas, enfermidades, dores, nós não vemos nada. Mas o Espírito Santo diz, ainda que você não esteja vendo, a tua dor, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor continue edificando a sua igreja amada, que somos nós. Amém, irmãos? Eu vou parar por aqui, né? Eu penso que já foi suficiente por hoje, para que os irmãos pudessem receber da palavra do Senhor, né? E serem animados, mesmo em meio a lutas, a lerem. Quando você estiver passando por lutas, eu sei que alguns podem estar passando, vai lá para o livro de Jó, irmão. Leia o capítulo 32, 33, 34, 35, 36, 37, né? Onde fala a fala de Eliú, né? Esta figura tão preciosa desse jovem, né? Que esperou os outros falarem, que esperou os outros se expressarem, e lá vem Eliú agora falando realmente aquilo que devia falar. Tanto é, irmãos, se você perceber, lá no último capítulo de Jó 42, quando Deus vai dizer aos amigos de Jó que eles não falaram que era reto, e disseram que eles tinham que ir lá conversar com Jó, para Jó orar por eles, lembra disso? Está lá no capítulo 42. Vão lá falar com Jó e Jó vai abençoar vocês. Né? Senão vai vir juízo sobre vocês. Você vai perceber que Eliú não estava lá. Eliú não estava entre aqueles três. Né? Quem estava lá era Bildade, Zofar e quem mais? Esqueci o terceiro. Eu já falei ele aqui, mas agora esqueci quem é o terceiro aí. Tá bom, queridos? Que o Senhor nos dê graça, nos abençoe e nos dê uma noite ainda e um final de semana precioso. Tá bom, irmãos? Vamos orar, né? A respeito desse assunto, vamos colocar diante do Senhor. Vou pedir para um outro irmão orar aí. Quem poderia orar aí? Gabriel, você mesmo, irmão. Você é nosso coordenador maior aí. Né? Abra o teu microfone e agradece ao Senhor por esse momento da palavra do Senhor. Amém, Senhor. Quero te agradecer pelo esse momento que o Senhor tem colocado no nossos corações, Senhor, a sua palavra que o Senhor tem colocado. Quero agradecer ao Senhor pelo irmão que o Senhor tem colocado à frente, Senhor, que tem trazido todo esse teu entendimento, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo nossos corações, ó Pai, para que a gente possa receber essa palavra conforme a sua vontade. Que a gente possa ser abençoado, Senhor,
essa semana que vai começar, Senhor, que o Senhor possa mostrar realmente, Senhor, o que devemos fazer, Senhor, e não não reclamar das nossas coisas, Senhor, e sim ver o que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Senhor. Amém. 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 Amém, queridos. Amém, irmãos. Como sempre fazemos, os irmãos fiquem na liberdade, pode se expressar, compartilhar, contar uma experiência, né? Ver como é que estão as coisas. Estou vendo a Cris ali já de pezinho ali, ou de pé não, sentada, né? Quem sabe